comecei como kitchen hand, que na verdade nada mais é do que um lavador de louças. Lavador, você é uma máquina, só que você é humano, mas eles te tratam como máquina. Você tem que lavar lá 1.000 pratinhos por segundo. Tem lugares que são muito tranquilos também não, gente, calma. Tranquilos. E tem lugares que são punk, assim, muito pesados. E aí eu trabalhei já nos normais, né, nos tranquilos e nos muito pesados. No início também achava que eu ia morrer. Todo trabalho que eu começo aqui, eu vou morrer. Porque eu, tipo, cada trabalho dói uma parte do seu corpo. Pra você lavar a louça. Dor nas costas, as mãos. Sério, eu pintei minha unha esse final de semana, mas a minha mão era a coisa mais linda no Brasil. Aqui, tem que ver minha mão. Minha mão é de pedreiro, assim. E cansa muito. As mãos, sabão, às vezes destrói. Eu já tive uma alergiazinha a sabão. Mas aqui é aquilo, tipo, você faz seu horário. Mentira, depende do trabalho. Mas nesses trabalhos era assim, você entra às 9, sai às 5, você vai entrar às 9, vai sair às 5. Mas aí o tempo que você tá lá, você tá lavando louça. Tá lavando louça. E aí tem lugares que, obviamente, vão ser mais legais, outros não tão legais. Tem gente que vai ser simpático com você, infelizmente vai ter gente que não vai ser. Mas nesse tipo de trabalho, você acaba falando inglês. Não é, tipo assim, pouquíssimas vezes nesses trabalhos eu encontrei brasileiro. Só em eventos maiores, assim. Dependendo do lugar, você. Aqui é uma coisa interessante também de falar. Geralmente você tem que levar sua própria comida. Mas dependendo do lugar, se você trabalha em restaurante, se você trabalhar 8 horas, provavelmente vão te dar uma refeição. Tem lugares que é maravilhoso, tem lugares que não é. E aí, outro trabalho que eu tive foi de feirante. De quê? Esse foi feirante, feirante. Olha o pão, 3 por 5. Eu fui, eu vendia, era pastries, que eles falam que são pães tipo croissants. Então, uma vez na semana eu fazia os croissants junto com o dono da padaria, que era bem legal, assim, cozinha, eu gosto bastante. Nunca tinha trabalhado com isso, né? Eu cozinho relativamente bem, mas nunca tinha feito pães, essas coisas. Então, na verdade, quem fazia a massa era ele e a máquina, mas eu, tipo, fazia os formatos dos croissants, recheava, era bem legal. Mas começa muito cedo. E sábado e domingo eu vendia. Sábado na feira do Britomart, que é aqui no centro da cidade, né? No que eles chamam de CBD. E domingo em Itacapuna. Só que aí que mora o problema. Que não era só vender. Eu tinha que ter uma feirante completa. Então eu tinha que ir 5 horas da manhã na padaria, pegar os pães, umas caixas. Não dá nem pra mostrar aqui no vídeo. Umas caixas desse tamanho, tipo 5 caixas, botar a barraca ele já botava e dirigir tipo um mini furgão. Aí eu falei, Deus. E o meu chefe era europeu, só falava inglês, e às vezes eu não entendia nada. E aí ele foi e me treinou um final de semana. No final de semana seguinte, ele falou: Eu vou com você. Mentira. Cheguei lá às 5 horas da manhã, ele me deu a chave assim, ó. Dirige. Aí eu, assim, ó, com o olho aberto e fechado de sono, dirige o furgão. O furgão. Aí eu, assim, você é louco? Não, mentira, eu não falei. Só pensei. Moço, você tá bem? E aí tinha que abrir, eu não sei como chama, mas é como se fosse uma tenda. É um negócio que fica tudo junto assim de metal, você vai abrindo. Só que o negócio. Gente, eu sou muito pequena, muito pequena. E o cara assim, não, você consegue, é super fácil. E ele era gigante, o cara tinha uns 2 metros de altura. Ele fazia assim, ó, botava o pininho, tava pronto. Eu, pra abrir o negócio, sério, foi muito bem. Aí o meu namorado tava aqui, e eu falei, você vai pra feira comigo. Então, na verdade, e não ganhava nada. Falei, você vai pra feira comigo sendo louco? E tem que me ajudar. Então, na verdade, o meu patrão, ele tinha 2 funcionários pelo preço de um, entendeu? Mas eu que aí tinha que montava tudo, montava a mesa, botava os pães, botava os doces. Eu ficava com uma pochete com dinheiro, com a maquininha e atendendo o povo, atendendo o povo. Gente, essa parte de atender o povo era legal. Mas quando não vinha ninguém, era muito triste. Eu ficava assim. E eu ganhava por hora, não tinha comissão, não tinha nada. Só que eu era muito empenhada em vender os pães, porque eu queria vender tudo. Mas tinha dia que não vendia, tipo, vendia, mas não. Assim, ganha-se bem, não ganha-se mal. Eu vou contar mais ou menos quanto mais ou menos ele vendia. Era em torno de US$ 800, US$ 700. Já chegou, acho que a 1.000. Mas geralmente era tipo 600, 700, 800, 900. Tipo, vai variando. Um dia ruim,
Muito ruim é tipo 450, 500. Num dia bom, no máximo 1.000 também. Mas pensa, sou euzinha lá durante de 5 a 1 da tarde. Então, 8 horas mais ou menos. Mas você sai muito cedo, porque você começa muito cedo. Esse é o bom de trabalhar muito cedo. E no verão. Então você aproveita o dia todo, né? Aqui eu achava o máximo quando eu saía cedo do trabalho, porque eu conseguia aproveitar o dia todo. E aí era isso. Mas esse trabalho da feira não durou muito. Durou mais ou menos. Durou um mês e meio, 2 meses. E depois a padaria fechou. Aí eu fiquei meio triste, assim, mas eu também já estava fazendo os eventos. Então eu ficava certos dias nos eventos, quarta, sábado e domingo na feira. E certos dias nos eventos. E já aconteceu também de eu sair da feira e ir pro evento. Aí esse dia ganhava dinheiro, mas ficava morta, né? Muito cansada, muito cansada. E depois disso, eu tinha, quando eu vim pra cá, a ideia de que, como work holiday você tem que mudar de trabalho a cada 3 meses, eu pensei, vou mudar de cidade a cada 3 meses, ou vou mudar a cada 4 meses, que aí eu mudaria em um ano 3 vezes ou 4. E aí, o meu namorado foi embora, eu fiquei super triste, muito, muito, muito mal. E aí eu já tinha decidido que eu queria trabalhar em fazenda para poder estender meu visto. Só que eu achava que eu ia conseguir trabalhar em fazenda, que ia ser super fácil. Super fácil não, mas eu falava, eu vou ser a catadora de kiwi. Só que não é bem assim, né? Na prática, quando você vê, por exemplo, eu acho que a pessoa é sábia quando ela aprende com a circunstância de uma outra pessoa que conta pra ela. Eu já tinha tido uma colega, uma amiga que tinha falado, eu não consigo, por exemplo, fazer, acho que é pruning, eu não sei exatamente, mas existem várias etapas nas fazendas. E de kiwi você planta, depois você tem que enrolar o galho ou cortar. E tipo as parreiras, que não são parreiras, né? Mas é onde fica, que não é uva, mas onde fica o kiwi, você tem que, às vezes, ficar muito tempo com o braço estendido, porque você fica enrolando ou você fica cortando. E eu tenho, novamente, 1,50 m. Então ela dizia que ela ficava muito tempo assim na ponta do pé. Ela falou, cara, não deu certo pra mim. Acho que ela ficou 1 semana, 2 semanas no trabalho. Ela falou, é muito difícil pra mim. E ela era mais alta que eu. Falei, cara, então esquece, não vou conseguir fazer isso. Outra coisa também é que, tipo, existem métodos de você colher, por exemplo, o kiwi, mas você pode ter que ficar como se fosse com um big cooler, que não é cooler, mas com uma big caixona, como se fosse uma mochila. E aí, imagina, você andando com aquilo, muito pesado, daqui a pouco, tudo bem, enquanto tá vazio, já é um trambolho. Mas aí depois vai ser um trambolho pesado. Cara, eu não vou conseguir. Então, eu, tipo, acho importante a pessoa conhecer, se conhecer, né? Conhecer suas limitações, conhecer seu corpo. Eu tenho uma doença chamada fibromialgia. Então, eu tomo remédio pra isso. Se eu não tomar remédio, tipo, eu tenho muitas dores no corpo. E se eu tomo remédio e se eu não faço extremamente esforço, eu vivo normal, assim. Com- Geralmente eu tenho bastante dor nas costas. Então, vou levar a mochila? Eu consigo levar determinadas coisas pesadas. Mas me dói as costas, não é? Eu, graças a Deus, nunca fiquei assim, imóvel, nada disso. Tem gente que não consegue mesmo. Mas ia ser muito, muito pesado pra mim. Provavelmente eu não ia aguentar. Então, o que eu decidi foi que me falaram que era mais tranquilo. Eu acredito que seja mesmo, mas mesmo assim não é tranquilo, foi trabalhar em pack house. Então eu trabalhei em pack house, que é nada mais nada menos do que uma big fábrica, galpões, onde as frutas são embaladas. E não só embaladas, existem vários processos. Então você tem o picking, né, que é na fazenda, que é a colheita. Eles colocam em vários, tipo, sei lá, qual o nome daquilo. Não é pallet, pallet é depois, mas bota aí, que eles botam num big caminhão, num negócio gigante, essas frutas elas descem no caminhão, vão pra essa fábrica, né, que eu chamo de fábrica, que é a pack house, onde a primeira etapa é separar lá fora, no frio, se os kiwis estão estragados, se tem folha, não sei o quê. Aí depois vai para uma outra separação, que é entre, vamos dizer assim, que não é nem friozão, nem calor. Calor não existe, né? Mas enfim, que é uma parte externa mais coberta, onde os kiwis eles passam por uma esteira e você tem que ir vendo com seus olhinhos passando as mãos assim, não é só uma pessoa, são várias.
pra ver se tem algum kiwi que tá comido, quebrado, lascado. Beleza. Depois vai pra uma outra esteira. Eu trabalhei nessa esteira, nesse meio termo, alguns dias. Lá dentro, o kiwi passa para a parte de dentro, onde vai ser feito novamente uma verificação. Depois, tem uma outra verificação que é para ver a qualidade do kiwi, que é para ver se eles estão do mesmo tamanho. Porque existe, eu não sabia disso. No Brasil eu nunca tinha visto, mas existe um kiwi normalzinho, que é aquele que a gente vê no Brasil peludinho. Existe aqui um kiwi gold, que é uma delícia, e aqui também tem um kiwi red, que eu nunca tinha visto na minha vida. Que é, acho que só tem aqui na Nova Zelândia e eles exportam. E o kiwi gold, ele não tem pelinhos e ele é amarelinho por dentro. O kiwi de pelinhos é aquele verdinho. E tem o kiwi gold, que é jumbo, que é um kiwi desse tamanho, gigante, como se fossem 2 ou 3 kiwis, tamanho de 2 ou 3 kiwis. E aí, cada kiwi desse tem um tamanho lá, e eles. Então, vamos botar caixinhas só de kiwizinho, caixinhas só de kiwizão. E aí vai passando até que chega onde eu trabalhei, que é na Packer, que basicamente são esteiras de supermercado, como se fossem esteiras de supermercado muito compridas. Eu trabalhei numa pack house chamada Eastpak. Eu nunca sei se é Westpac, eu confundo com banco. Ou Eastpak, eu acho que é Eastpak. E na Eastpak você tinha uma esteira que era pequenininha, que você tinha que fazer mais rápido. Tinha esteira longa, que era no grupo Alpha, onde eu trabalhei, que você era muito rápido, mas eles diziam que era menos rápido, não sei como. Enfim, e aí os kiwis eles caem e você basicamente tem que fechar o saquinho, fechar a caixa. Só que você tem 19 segundos pra fazer isso. Só que alguns kiwis simplesmente eles correm os pés assim, ó. E se você não fechar muito rápido, ou se você perder a conta porque caiu o kiwi fora, menina, é uma confusão. Confusão. Então você tem que ser rápido e você tem que ficar atento. E você fica, basicamente, você trabalha 11 horas por dia. Você pode trabalhar no turno da manhã ou no turno da noite. Eu trabalhava 11 horas por dia e eu falei, gosto de fazer as coisas de noite. Eu sou uma pessoa extremamente noturna, sempre fui. Nunca tinha trabalhado de madrugada. Muito frio. E quando você vai, né, em março aqui já tá começando a esfriar, Tauranga é muito mais frio que Auckland, muito mais frio. Então tinha dias que tava tipo 7 graus. Dentro da pack house, você fazendo, embalando, você não vai sentir tanto frio. E todo mundo anda encapotado, tá? Eu trabalhava igual uma doida, mas toda encapotada, mas com um gorrinho de proteção pra não cair cabelo e tudo mais. Era frio, mas não era tão frio. Dava pra você sobreviver com um casaco. Agora lá fora, muito frio. Quem trabalha lá fora, é sério, muito guerreiro. Eu lembro que tinha até o marido da minha amiga, ele trabalhava como lift, uma pessoa que carrega um caminhãozinho e ela vai empilhar as coisas, trabalha como empilhadeira. E aí empilha os pallets de kiwi. Que é um trabalho que pode dar um medo do caramba, porque você pode derrubar pallets e pallets, e aí acabou com os kiwis. Os kiwis que caem no chão, blá blá, eu não sei nem o que acontece com isso, eles devem ter seguro. Não sei, eu só derrubei, sei lá, os 3 kiwis ali em cada embalada. E aí nada acontecia, gente, não é descontado não, mas o pallet eu não faço ideia. E aí as pessoas têm que trabalhar do lado de fora. Ele usava, tipo, 6 casacos, assim, parecia um boneco de neve. E esse é um trabalho, pra mim, extremamente, extremamente cansativo. Mas tinha a parte legal, porque eles fazem determinadas gincanas pra estimular. Tem dia que eles dão dia do chocolate, dia da pizza, dia de não sei o quê. Você conhece muita gente, principalmente pessoas que moram nas ilhas, que eles chamam aqui de islands, que são pessoas que moram em Fiji, em Tonga, PNG, que é Papoa Nova Guiné. Papoa Nova Guiné, minha amiga é de lá. E são pessoas que às vezes têm uma história de vida parecida com os brasileiros, assim, em questão financeira, assim, de trabalho braçal, de ter conhecimento mesmo de trabalho. São pessoas que estão nessas ilhas, tipo assim, eles têm muito negócios de feiras. São países que são mais pobres, então tem essa semelhança em relação ao Brasil, na verdade, é muito mais pobres que o Brasil. E eu, comparada com eles, eu era uma péssima funcionária, porque eles embalavam aquilo lá, tá, 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 tipo, muito rápido. E eles brincavam sempre comigo, e eu falava com todo mundo da Pack House. Todo mundo me conhecia, mas eles às vezes me zoavam, tipo, como ela é lerda, né? Tipo, porque comparado a eles, eu, por mais rápida que eu fosse, obviamente não conseguia bater, porque eles já tinham experiência. Então tinham pessoas que vinham, sei lá, pela terceira vez, e o governo daqui
faz acordo com o governo desses países que são mais próximos para importar, né, esses trabalhadores para eles ficarem aqui eles ficam 7 meses na Nova Zelândia, depois eles regressam ao país deles, voltam para o país deles e salvam esse dinheiro daqui. Então, eu cheguei aí numa casa que chama Coral House, alguma coisa assim, como se fosse um conjunto habitacional, como se fosse um big hostel. Eles têm casas assim em blocos, por fora parece um bloquinho, e eles moram ali, mas eu achava que era uma casinha por pessoa, por 2 pessoas. Não, 10 pessoas moram naquele quarto. Assim, é um pouco distante do que eu já vivi, óbvio que tem isso no Brasil, aos montes, mas tipo assim, é um pouco distante da minha realidade do Brasil. E é também bem distante da realidade que eu vejo aqui, porque por mais pobre que a pessoa seja aqui na Nova Zelândia, pelo que eu vejo, eu posso falar aqui que eu sou pobre premium. Porque se você é pobre, é que eu vi isso na internet, achei o máximo, pobre premium. Depois que você é pobre premium, você não quer mais ser pobre normal. Porque o pobre premium daqui tem carro. O pobre daqui, ele pode comprar iPhone. O pobre daqui vai ao mercado, entendeu? Então, o pobre daqui, gente, dizer, ah, não, mas todo país tem suas coisas ruins. Com certeza. Mas no Brasil, pra você ser pobre premium, você tem que ganhar o quê? R$ 4.000. Pra você ser pobre premium aqui, você ganha o quê? Você ganha um Mínimo. salário mínimo e você consegue no Brasil, você sobrevive com um salário mínimo. As pessoas aqui vivem, não sobrevivem. Dá pra viver, dá pra você. Tipo assim, você não vai passar perrengue de não ter o que comer, porque você ganha um salário mínimo aqui. Então, tipo, óbvio, se você trabalhar 8 horas por dia, 5 vezes por semana, ganhando o mínimo, você vai ter qualidade de vida aqui. Você vai comprar bolsas de luxo, carros mega. Não, lógico que não. Porque isso também é ser pobre. Mas o pobre daqui tem qualidade de vida. Então eu digo que eu sou pobre premium aqui, porque pô, eu tenho carro aqui. Eu não, eu falo isso, gente, eu tenho carro. Todos os meus amigos falam isso. Eu era advogada, professora no Brasil. Não tenho carro no Brasil, não tinha carro. Não tinha nem bicicleta, galera. Entendeu? Então, pra você ter um carro popular zero no Brasil, hoje em dia custa 60 mil reais. Como uma pessoa que ganha um salário de 1.400 vai ter um carro? No mínimo, ela teria que juntar aí 45 meses sem gastar R$ 1. Só, né? Porque como é que vai juntar 60 mil ganhando 1.400? Impossível, impossível. Então, pra mim, o que mais conta aqui na Nova Zelândia é o acesso, né, o poder de compra, o acesso a uma qualidade de vida boa e a segurança. Então, aqui eu vejo, pra mim, obviamente não tem isso porque eu não sou residente, mas eu vejo que muitas pessoas aqui não fazem universidade. Falam assim, ah, não quero fazer universidade. Mas, cara, é o primeiro ano de universidade aqui, você me corrige se eu estiver errada, Maia. Acho que é gratuito. Não mais. Então, não mais? Mas já foi, gente. No Brasil, tipo, tem universidade pública, mas para você ter acesso à universidade pública, você tem que ter tido um estudo de base muito bom. Então, não é fácil, né? Mas eu sei que tem determinadas vantagens para quem estuda aqui e é residente. Pelo que eu sei, é mais barato. Tudo bem que talvez muitas coisas que existiam e não existem mais ainda são divulgadas como facilidades para quem é residente. Talvez, por exemplo, essa parte do estudo de graça, eu achava que ainda era. Agora, E por último ano. o último ano. Mas acho que não é barato, mas acho que é uma coisa possível. Por exemplo, esses cursos técnicos também são mais possíveis. E o que eu vejo aqui também me permita, pode me corrigir se eu estiver errada, é que, pelo que eu acho, assim, os Kiwis, eles trabalham como, vamos dizer, como subemprego. Eles têm subemprego aqui, mas muitos, tipo assim, se negam a querer fazer coisas de subemprego ou se negam a receber um mínimo. Não sei se isso é super comum, mas eu já ouvi falar disso. Por exemplo, em todos esses trabalhos que eu fiz, pouquíssimas vezes eu via Kiwis na mesma função que eu. Eu nunca vi Kiwi, por exemplo, sendo cleaner, mas eu já vi Kiwi sendo garçonete. Mas principalmente, pelo que eu via, pessoas jovens que estavam fazendo faculdade. Eu sempre estou muito interessada em perguntar coisas de direito aqui. Eu acho que as pessoas são muito desinformadas. Talvez no Brasil também sejam e às vezes a gente acha que não. Mas eu estava perguntando para um estudante de direito e ele era garçom no restaurante que eu trabalhava e acho que ele estava trabalhando só nas férias, porque acho que ele faz full time. Então, e era bem jovem.
Então, pelo que eu vejo, assim, nessas funções de subemprego, eu não vi tantos kiwis. Pouquíssimo, assim. Agora, chefe de cozinha, um cargo mais alto, assim, dentro do restaurante, eu via. Eu tenho essa pequena impressão. Quando eu cheguei aqui, na verdade, eu não via kiwi, eu só via indiano e chinês, asiático. Eu ficava assim, cadê o povo desse país, gente? E no centro da cidade, realmente, você vê muito chinês, muito asiático, muito, muito, muito. A cultura chinesa, assim, eu vejo que é muito grande. E até falando sobre isso, quando eu trouxe lá atrás, sobre eu achar que a comunidade brasileira não é muito unida, porque comparado ao que eu vejo da comunidade chinesa aqui, é surreal. Eles são muito unidos. Tem restaurante, tipo assim, que é só chinês, eles só contratam chinês. Outra coisa também, eu já vi centros comunitários aqui para chineses. Uma coisa também que eu acho inclusiva, mas muito estranha, que eu acho aqui, é que, tipo, as placas. Tem muitas placas que são em outros idiomas, aí eu já não sei. Eu acho que seja mandarim, mas eu não falo mandarim, né? Mandarim, coreano. Então, isso aqui nesse país é muito inclusivo para, principalmente, a população, acredito, asiática. Eu já vi cardápio em chinês, várias coisas assim em chinês. E eu sei que a comunidade deles aqui é muito grande. E, na minha concepção de fora, olhando, obviamente, não sou chinesa, não tenho familiar chinês, eu acho que que eles acabam se apoiando. Porque eu já vi gente que mora aqui há, sei lá, 7 anos, não fala inglês, não fala nem hi. Por quê? Tem uma comunidade chinesa por trás muito grande que ajuda. Trabalha no restaurante chinês, a familiar é chinês, vai em determinados lugares, não sei como, mas determinadas placas são em chinês e eles conseguem viver aqui. Mas a pessoa não fala hi. Outro dia eu tava no restaurante falando com o moço, aí eu, hi, aí ele, hi. Aí eu falava qualquer coisa, ele não entendia. Ele, não, 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 ele chamou outra pessoa. Aí eu, my name, Bruna. What's your name? E ele, Tchau. Aí eu vou lá, o nome dele que eu não sei pronunciar. Eu, My name is Bruna. Aí acho que ele entendeu, mas tipo, ele não falava nada. E eu tentando, eu falei, eu quero aprender mandarim, me ensina, mas a gente não conseguia se comunicar. Mas eu acho que, tipo, determinadas situações, assim, a comunidade brasileira, talvez também por ser menor, né? Nem se compara a quantidade de chineses que tem aqui. Às vezes não se ajude tanto. Mas todos os empregos, todos não, menos o da feira, eu consegui, assim, ou por indicação, ou por. Vai lá, tenta nesse lugar. Por exemplo, a Pack House foram amigos, né, que já tinham passado por isso, nos grupos mesmo do WhatsApp. E aí eu me mudei pra Tauranga. Eu achava que ia ser ok, mas pra mim foi muito pesado. Então eu adoecia. Eu não vi o sol, porque eu trabalhava de 7 da noite às 6 da manhã. Então, no início eu ainda vi o sol, porque eu fui em março, ainda, tipo, até abril é o horário de verão, né? Salvo engano. E ainda tinha um solzinho. Mas muda muito, porque no horário de verão daqui, amanhã anoitece muito tarde. Tipo, 8 horas da noite, 8h30. E amanhece mais cedo. Então, no início eu ainda vi o sol. Mas depois eu, tipo, comecei a dormir, eu chegava em casa, tomava banho. Às vezes eu não comia, já tinha comido lá, não comia. Deitava, só acordava no outro dia, tipo, 6 horas da noite. 12. Teve um dia que eu dormi, tava tão cansada, que eu lembro que eu fechei, botei os bracinhos assim e dormi. Quando eu abri meu olho, era 8 horas da noite. Aí eu acordei e falei, gente, mas tá tão escuro. Quando eu vi, já tinha passado o horário. Eu falei, não vou trabalhar hoje, perdi o horário. Eu dormi, tipo, sei lá, mais de 12 horas, sem me mexer, assim, ó. De tão exausta que eu tava, muito exausta. A gente é contratado para trabalhar durante 3 meses e dependendo se a temporada for boa, você pode tentar estender e tudo mais. Só que no Work Holiday tem essa questão de você só ficar durante 3 meses. Você tem que mudar de empregador. Aí você pode, às vezes, até ir para a mesma empresa, desde que ele tenha um outro CNPJ. Ou talvez seja uma outra filial, algo assim. Mas, tipo, no mesmo local, você não pode. Então, supondo, sei lá, você vai trabalhar no Countdown, que é um supermercado que tem aqui. E aí, que mudou o nome, eu não sei falar o nome novo. E, sei lá, você acha que se o CNPJ seria o CNPJ, eu não sei qual é o nome. Qual é o nome daqui? Você sabe? NZBN, New Zealand Esse Business aí. Number. Aí, gente, NZBN. Então, aí, talvez se seja.
seja um mesmo supermercado, mas sei lá, um dono diferente, um outro local, sei lá, você trabalhou em Queenstown, vai pra Auckland, eu acredito que você possa. Mas não tenho certeza, assim, nunca tentei exatamente assim. E aí, o que aconteceu foi que a temporada do Kiwi não foi boa, não foi boa. Eu fiquei doente, assim, então, às vezes eu ia trabalhar um dia, faltava outro. Trabalhava 3 dias, faltava um. Porque eu tinha muitas dores, muitas dores, muitas dores. Não ver o sol foi uma coisa que mexeu muito comigo, então eu me sentia muito depressiva, assim. Eu comecei a ficar, sério, doente. Eu andava assim, ó. Quando eu ia pra lá, ia trabalhar e conversava com o pessoal e tudo bem, me distraía, porque eu sou muito assim, não quero fazer nada, tô morrendo, mas tipo, se eu encontro pessoas legais, que eu converso, mais meus amigos, eu vou querer estar com essas pessoas. E aí eu conseguia melhorar e tudo mais, mas tinha dias que eu falava assim, pelo amor de Deus, preciso descansar. E teve um dia que eu, tipo, passei mal dentro da pack house, que eu fiquei com a pressão baixa. Aí a team leader era brasileira, eu só trabalhava, eu não tinha brasileiro nenhum, só a team leader. Ela foi bem legal comigo, Eduarda. E aí ela falou, Bruna, vai lá botar um sal, porque eu fiquei tonta, assim. Eu falei, gente, eu tô morrendo, eu tô morrendo. Mas eu continuei lá, persistindo, tentando ao máximo. E aí o que aconteceu foi que a temporada, no ano que eu trabalhei, né, foi ruim, então ela terminou mais cedo. E aí uma parte, a equipe era dividida em setores, o meu setor inteiro foi demitido. E aí só ficou o pessoal que era da manhã. Por quê? Porque eu trabalhava de noite. Porque eu acho, particularmente, que eu achava, né? Eu ia render melhor à noite. E porque à noite você ganha US$ 2 a mais. Que assim, pensando, não é nada. Mas no montante de 2 em 2 dólares por hora vai fazer uma diferencinha. Enfim, faria uma diferença. Tanto que as pessoas iam trabalhar, preferiam trabalhar às vezes à noite. E tinha gente que não, pô, sei lá, não vou funcionar de noite e tudo mais. Mas eu preferia acordar tipo 6 da noite do que acordar, sei lá, 4 da manhã. Porque 4 da manhã esquece, eu não ia conseguir, entendeu? Como eu disse, eu sei das minhas limitações. A conta de Hã? padaria básica, né? $1 por hora a mais significa US$ 2.000 no ano, para quem Hã? trabalha 40 horas por semana. Jura? Hum. Viu, gente? Já dá pra pagar essa viagem pra você ir pra Tailândia. Pô, US$ 2.000 é muito. Gente, parece que não é nada, mas transfere aí pro Brasil. São 6 mil, no mínimo. Não, faz muita diferença. Eu não sabia, jura? Hum. É, Então, se fala eram de US$ 2, US$ 2, significa o dobro, né? então. E aí, comigo não deu muito certo esse trabalho. Às vezes eu penso, eu devia ter resistido mais, mas também o que que adianta se todo mundo foi mandado embora? E aí, depois disso, o que aconteceu? Eu fiquei um tempo lá procurando trabalho. Cheguei a fazer algumas, tipo assim, não era full time, tipo, às vezes ia numa fazendinha lá, colhia um pouquinho e tudo mais, mas, tipo assim, não tive essa experiência de realmente trabalhar vários dias, entendeu? Não tive essa experiência. Teve gente que conseguiu ser realocado, então trabalhava de noite e foi realocado para dia, ou foi realocado para uma outra função. E teve todos esses islands que não foram realocados, todos eles foram para fazendas. Porque, tipo, eles têm contrato com o governo. Então, é para demitir essas pessoas, eu acredito que seja. Acho que não é impossível, mas deve ser muito mais custoso. E também, coitados, eles vêm pra lá, vêm de lá pra cá esperando ficar aqui 7 meses. Então, acredito que tenham papeladas muito maiores do que um contrato individual com uma pessoa que já tá aqui e não depende do visto deles, né? Então, eu tive essa experiência de trabalhar, né, na indústria alimentícia, digamos assim, de frutas. E nesses pequenos trabalhos como fazenda, porque eu queria estender meu visto, né? Tenho amigas, por exemplo, a Yanara, minha amiga que veio comigo e tudo mais, ela trabalhou em fazenda por muitos meses, muitos meses. Trabalhou em plantação de maçã, cereja, limão. Ela falava que o limão era o pior. Trabalhou como em fazenda de vaca, mas ela foi para Ilha Sul. Ela ficou em Gisborne, depois ela foi para Ilha Sul. E aí o que aconteceu foi que depois que eu estava em Tauranga lá, depois que eu já estava falecendo, e eu não estava mais conseguindo trabalho full time, né? Só part-time. E aí eu estava ferradinha de dinheiro, não estava bem de saúde, não estava me sentindo bem. Sei lá, eu acho que você tem que ter uma certa conexão com a cidade. Eu sempre morei em cidade grande. Lá é extremamente parado. Eu não sou uma pessoa baladeira, mas eu sou uma pessoa que gosta de uma movimentação. Você não via ninguém lá, principalmente porque era frio. É uma cidade muito bonitinha, mas é uma cidade deste tamanho. Então,
Existia o centro de Tauranga, eu não morava, tipo, sei lá se eu morava em Tauranga. Eu morava em Tauranga, mas eles chamam de. Eu morava em Papamoa Beach, que é mais perto daquele Monte Manganui, mas também não é tão perto assim. E assim, perto daquele Monte Manganui, que, enfim, não dá pra explicar muito bem, mas quem estiver aqui na Nova Zelândia, ou, enfim, quem vier pra cá e quiser procurar, é um monte que tem lá, que seria um ponto turístico, acho que é o principal ponto turístico de Tauranga. É muito bonito, que você vê a cidade inteira. Pra subir, só Jesus na causa. Mas se você for uma pessoa que gosta de trilha, ok. Não é uma trilha difícil, mas é uma subidona. Eu cheguei lá quase botando os bofs pra fora. Um calor do caramba. É muito bonito, tem mais ovelhinhas no meio. E as casinhas, os apartamentos que tem ali em volta, assim, sério. Ai, que sonho. Uma graça, assim, muito surfista e tudo mais. Mas no inverno, gente, não dá, eu não consigo, muito frio. Então, não entrei no mar lá, nenhuma vez. Aqui em Auckland já entrei várias, mas em Tauranga não entrei. Só botei os meus pezinhos e quase morri congelado. E agora sim eu consigo, por exemplo, tô no quarto com uma blusinha assim, estou com um pouco de frio, mas estou sobrevivendo. Então eu acredito que eu esteja mais acostumada, mas nada que sou kiwi, ando descalça, não sou louca, não. Eu tô sempre com meu casaquinho. Então essa foi uma das experiências, assim, não gostei de lá. A família com quem eu morava era muito legal, Roger e Dani. Oi, gente, se vocês assistirem. Eles são muito legais. Também uma família de brasileiros com a Elis, que é a menininha, que nasceu aqui. Fala inglês, mas a gente tenta falar português com ela para ela aprender. Uma fofa. Sempre me receberam muito bem. Falam, Bruna, você não come. Porque às vezes eu não como mesmo. Bruna vai comer. Então, tipo, me ajudaram muito. Mas aí não consegui um trabalho, eu falei, quero ir para Wellington. Mas o que aconteceu comigo também, voltamos aí aos perrengues do dinheiro. Como eu fiquei sem trabalho, eu tava sem grana. E pra você mudar de cidade, pra tudo na vida, né, gente? Não é só pra mudar de cidade. Você precisa de dinheiro. Então eu falei, cara, vou pra Wellington. Mas em Wellington eu não tinha. Ia começar aquilo tudo de novo. E é Não mais teria nenhum. frio. É, mais frio também, mas eu queria ir porque disseram que a cidade é meio cult, meio cultural, assim, eu gosto. E aí eu falei, eu também queria mudar de cidade. E aí eu pensei, vou pra Wellington. Só que pra ir pra Wellington eu ia gastar muita grana de passagem. Eu ia começar tudo de novo, sem rede de apoio nenhuma. E o meu medo é como eu, sei lá, teve uma época aqui que eu via que ninguém estava conseguindo trabalho. Eu acho que isso é meio sazonal, assim, não sei, mas a economia da Nova Zelândia, eu não acho legal falar isso, que todo mundo fala assim, antes era muito melhor. Eu acho que todo mundo vai sempre falar isso. Daqui a 10 anos vão falar assim, antes era muito melhor. Seria hoje. Entendeu? Antes era muito melhor. Mas eu passei por isso, assim, de não estar conseguindo trabalho lá. Então eu pensei, cara, em Auckland, querendo ou não, eu tenho uma rede de apoio, tenho um casal de amigos meus que eu conheço. E aí vamos ver o que vai acontecer. E eu tinha um amigo meu chegou de viagem. E aí, na verdade, a gente se conheceu também no grupo, eu não conhecia ele. Oi, Ian, beijo. E, inclusive, Ian está indo hoje para Wellington, porque ele vai se mudar, ele se mudou hoje para Ilha Sul. Tá dirigindo aí pelo caminho. Mas Wellington não é E Ilha Sul. ele. Não, não, é porque ele vai parar em Wellington hoje, depois ele vai pra, acho que, Benham, Blenheim. Hum. essa cidade. E aí ele ia parar hoje em Wellington, então ele deve estar no meio do caminho se já não chegou. Hoje eu fui lá me despedir dele. E aí ele trouxe os meus remédios do Brasil. Lembrem que eu tenho fibromialgia e os meus remédios tinham acabado. E eu não posso ficar sem esses remédios. E na Nova Zelândia, não tem esses remédios. Então, uma outra dica, gente. Se você vem pra cá e não tem. É meio difícil. Mas eu não achava as farmácias, mas tem a Chemist. Você procura aí ver se dá pra entrar no Brasil. Chemist, Warehouse, que é a farmácia. Coloca lá se tem medicação. Se não tiver, traga a medicação por um ano. Às vezes é caro, né? Tipo assim, eu gastei mais de 3.000 reais. Porque é remédio pro ano todo, não é um remédio barato. Enfim. Aí ele trouxe o remédio pra mim. Mas Trouxe. no aeroporto, se te pararem e mandarem abrir a mala e você, mesmo tendo a receita, eles falam que o limite é de 6 meses de medicação. Você não pode trazer mais que isso. Então, mas ele não trouxe pra um ano, ele trouxe pra 6 meses. É, então, Só mas que, o que que a aconteceu? sua Fica aí o dica pulo do de. gato. Fica aí o pulo do gato. O que que aconteceu? Eu fui, eu já sabia que não tinha essa medicação aqui, mas eu fui num GP em Tauranga, expliquei minha situação pra ele e ele me deu um remédio similar.
Só que o remédio similar não é a mesma coisa. Ele me garantiu que não seria. Então ele me falou duas coisas. Ele falou: ou você traz do Brasil. Eu expliquei pra ele. Ele é um médico maravilhoso. Ele era holandês. Ou você traz do Brasil, ou você vai ter que importar, por exemplo, da Austrália. Vê se esse remédio está na Austrália e você vai lá e pega, mas vai ser super caro. Às vezes vale mais a pena você trazer do Brasil. E ele me passou uma receita explicando de uso contínuo e tudo mais. Eu fiz, tipo assim, tudo muito correto. E aí eu tirei essa receita, mandei pro meu amigo, junto com a minha receita brasileira, que, tipo, são remédios controlados, então, junto com a minha receita brasileira, junto com a receita do médico daqui, mandei foto do meu passaporte, mandei tudo certinho. E ele foi parado. E quando ele foi, e o médico tinha escrito que é tipo, uso contínuo, esse medicamento não tem na Nova Zelândia, isso o médico daqui, né, com todos, sei lá, com todos os requisitos daqui. E ele foi parado e falou: o que que é isso? Aí ele falou: não, é da minha amiga. Ele até mostrou o passaporte. Ele: por que vocês têm a foto do passaporte dela? Aí ele: porque a gente achava que podia dar algum problema, ela tá aqui, não sei o quê. E aí o meu amigo me disse que só liberaram porque tinha uma receita do médico daqui. Então, sei lá, funcionou pra mim, né? Graças a Deus. Mas eu acho que fica aí também uma dica. Se você quer se respaldar, traga, tipo, tente uma receita de um médico daqui. Estando aqui, eu acho que talvez seja mais fácil. Talvez não funcione pra todo mundo, mas funcionou, tipo, pra mim, né? A minha história é que funcionou. Sei lá, se em outra ocasião, talvez tenha sido mais uma sorte aí, gente. Mas eu tentei fazer tudo direitinho, né? Para não dar problema nenhum. Até porque se esses remédios fossem apreendidos, além de ficar sem remédio, eu gastei muita grana nesses remédios, né? São caros. Desculpa, eu vou só fazer mais um comentário aqui também de que eu vou deixar na descrição do vídeo do YouTube, tem o site, né, do aeroporto falando que tipo de medicamento não se pode trazer, né? Ah, Coisas proibidas mesmo. Então, mesmo que você tenha a receita, do médico daqui e do Brasil, eles são proibidos e não vão entrar. E geralmente são os tarjas preta. Uma outra coisa também que tem que levar em consideração, para quem está em visto temporário aqui na Nova Zelândia, está pensando em conseguir a residência, é que a imigração vê isso também. Então, se você tá, sei lá, você tem uma depressão, você tem algum problema, que você usa um remédio muito forte, e isso vai na sua ficha médica daqui, pode ser que você não tenha o seu visto de residência aprovado. Então, tá? olha o preconceito, Brasil, com quem é doente. Eu não diria que é um preconceito, mas não é, né? É da forma deles protecionista, eugenista, de dizer que a gente não quer pessoa que dá problema. É um país É pequeno. preconceito, né? Isso é direitos humanos, mas né, são as regras do país. O Brasil é que tem que ter regras mais fortes. Mas só pra deixar claro, esses remédios que eu tomo não são tarja preta, são tarja vermelha. Então são remédios, não, eu não sei se faz diferença, mas são tarja vermelha. Então é um remédio de tratamento. E aí o que aconteceu foi que, tipo, eu não estava me sentindo bem. Vim para Auckland para encontrar esse meu amigo, pegar meus remedinhos e fiquei na casa dessa família que é minha amiga. E aí Já com lá eles viram. malicuia. Não, Malicuia não, ainda tava em Tauranga, eu só vim aqui passar 3 dias. Ainda tava decidindo se eu ia vir ou se eu ia ficar. E ficar, no caso, e me mudar pra Wellington. Tava decidindo, lembra que eu estava pobre. Aí vim pobre, que só vim e tudo mais, vi minha outra amiga Letícia e tudo mais, fiquei lá na casa da Raíssa do Chay. E aí, Raíssa, uma anja na minha vida, enfim, são muito amigos, e ela me fez uma proposta. Ela falou: Bruna, eu tô vendo que você tá ferrada. Você não quer ficar um tempo aqui em casa até você conseguir um trabalho, voltar aqui pra Auckland, lá, já que deu tudo errado em Tauranga, e tipo, você não se adaptou lá, e enfim, a gente vai procurar um trabalho, e aí você não quer? Aí eu falei, aceito. Na verdade, ela falou assim: a gente não tem. O apartamento deles, a casa deles é pequena. E eles têm filhos, viraram meus sobrinhos. E ela falou: a gente tem um porão. Então, tipo assim, você vai viver aqui em casa, mas você pode dormir no porão, até pra você ter mais liberdade, tipo, acordar a hora que você quiser e tal, porque eu tava dormindo na sala. E, querendo ou não, por mais gentis que eles sejam e por mais, enfim, que eles estivessem totalmente dispostos a me ajudar, eu acabei, de certa forma, atrapalhando a rotina da casa, porque acordava as crianças acordavam cedo pra ir pra escola, eu me acordava, eu tava lá no meio do caminho da sala. Então, tipo assim, não é que tenha atrapalhado, mas mudou, né? Então, tipo, pra criança não pode ter uma mudança assim, significativa de rotina assim que muda tudo. Ela falou: você não quer? Aí eu falei: show.
menina, aí ela falou assim, então a gente só precisa comprar o colchão e tudo mais, e aí você arruma o espaço, era bem grande. Mas eu faria tudo dentro, até porque lá não tinha banheiro, então eu teria que subir para ir para casa. E ele era num espaço externo. Então, tudo tem que ser feito assim pela escadinha, mas pra mim, eu apelidei meu quarto de quarto do Harry Potter. Então, meu porão era o quarto do Harry Potter. E eu estava lá há 3, 4 dias, 5 dias. Não, eu fiquei lá na casa deles, provavelmente 4 dias. Fui pra Tauranga, comprei um colchão em Tauranga, na promoção pra uma moça que ia se mudar pra Austrália, que é a minha amiga que indicou, minha flatmate. Enfiei todas as minhas tralhas, que são muitas, dentro do carro, porque eu não sei como a pessoa acumula tanta tralha. E vim, eu e um espacinho desse tamanho, lá na janelinha, pra dirigindo. Eu não, tipo, não tinha o costume. Eu já dirijo, eu tenho carteira há 10 anos, mas eu nunca dirigi em estrada no Brasil. Então eu vinha morrendo de medo. Se tiver atenção assim, é tranquilo, mas estrada, quem, tipo, não tem habilidade de dirigir estrada, você, tipo, tem que ir, né? Tipo, 100, 110, senão os caminhões vão lá e te pegam. Mas eu vim, assim, tranquila, no dia chovia, e cheguei aqui, eu e meu colchão, quando eu abri a mala do carro, o colchão fez assim, ó, eu quase voei. E aí, fiquei lá no porão, na verdade, fiquei uns dias dormindo em cima, e dormi um dia no porão. Fui estrear de domingo para segunda. Né? Tudo perfeito, meus amigos lá. Cheguei aqui, tipo assim, nos 3 dias depois consegui um emprego, fui trabalhar num restaurante brasileiro, mas era um emprego part-time, não era full-time. Então, mas já ajudava em alguma coisa, melhor do que nada. E aí, menina, que simplesmente eu fui surpreendida pela vizinha do lado, que aqui falam, aqui é maravilhoso, nenhum vizinho se mete com você, ninguém fala, tipo, fala oi, boa tarde, boa noite e só. Simplesmente, a louca da vizinha, ela é inglesa, mas mora aqui 500 mil anos, me pegou sozinha, desprevenida. Você está dormindo no porão? E eu já tinha encontrado ela, cumprimentado ela, e ela tem um limoeiro gigante. E eu falei, nossa, que bonito. Aí ela assim, ó, bem grossa, assim, olhando pra mim. O que que você tá fazendo aqui? Aí, nesse dia, eu falei, eu sou amiga deles e tudo mais, prazer. Enfim, menina, a mulher me pegou desprevenida. Eu saindo com meu pijama de cachorrinho, com uma toalha aqui, com minha necessaire pra tomar banho. Simplesmente, ela falou assim, dormindo no porão? Aí eu tinha acabado de acordar. Aí eu, muito idiota. Aí eu, aham. Aí ela, pode dormir no porão, você tem que ir embora agora. E assim, senhora, mas eu nem, eu brinco, eu nem explico o inglês direito, senhora. Aí ela falou assim, aí eu falei, você pode falar com os meus amigos? Não, não, eu estou te avisando para você avisar a eles que você não pode ficar aqui. Porque eles alugam a casa para 4 pessoas. E você é mais uma pessoa. Você é a quinta pessoa. Você tem que ir embora. Aí eu assim, mas eu tenho que ir embora? Quando é que eu tenho que ir embora? Aí ela, agora. Agora, tipo, eu acabei de chegar. Eu tinha acabado de chegar. Aí eu falei, não. Aí ela falou, você é a quarta pessoa. E outra coisa, você, tipo, por exemplo, você está indo tomar banho, você vai gastar a água. E, tipo, a gente paga. Aí eu falei, mas você, a senhora é a dona? Porque eu acho, tipo, na minha cabeça, ela era dona da casa dela, os meus amigos da casa deles. E, tipo, porque é meio, não é um condomínio, mas é um terreno que tem casinhas geminadas, assim. E não tem. É aberto, mas tipo, uma casinha do lado da outra. Mas cada casinha é de uma pessoa, não é da mesma pessoa. Aí ela falou assim: não, eu sou a dona de tudo isso aqui. Aí eu, meu Deus, por que que ninguém me avisou? Aí, beleza, cara, subi. A mulher disse que eu não podia tomar banho. Cara, eu só liguei, tipo, eu sabia, os meus amigos estavam trabalhando, as crianças na escola. Eu só liguei assim, e falei assim, amiga, sua vizinha, ela é dona de tudo isso aqui, não sei o que, a dona daqui veio me dizer que eu não posso ficar aqui. Aí ela falou, quem? Foi a vizinha aqui do lado. Qual o nome dela? Vou falar o nome dela. Rose. Aí ela falou assim, Rose, ela, tá bom, Bruna, fica tranquila, não sei o que. Eu falei, mas ela disse que eu tenho que sair. Ela, não, fica tranquila. Cara, eu desliguei, eu chorava copiosamente. Cara, eu chorava muito, copiosamente. Eu fiquei desesperada, porque a mulher foi clara e categórica. Por mais que no meu inglês não seja fluente, eu já estava num nível de, quando eu olho para a pessoa, eu consigo entender. Se eu não conseguir entender, eu ia perguntar. E se, tipo, era uma coisa muito específica, ela apontou pra minha toalha, ela apontou pro meu shampoo, falou, você vai tomar banho, tipo, não foi uma criação, entendeu? Porque, eu entendi errado. Não tinha como entender isso errado.
E aí, simplesmente a minha amiga, quando eu cheguei em casa. Não, aí eu fiquei louca, né? Liguei pro meu pai, desesperada. Aí meu pai, não posso te ajudar. Eu, pelo amor de Deus. E eu não lembra, eu tava ainda, tipo, eu tinha conseguido um emprego, mas eu nem tinha conseguido, e tava pra conseguir, mas não tinha dinheiro, entendeu? Tipo, tinha dinheiro talvez pra ficar uma semana num quarto. Não tinha dinheiro pra pagar bonde, não tinha dinheiro pra nada. Cara, eu fiquei desesperada. Comecei a entrar no Facebook procurando coisa. Aí saí, não comi esse dia. Aí a minha amiga Letícia, a Santa Letícia, ligou: Bruna, vem aqui, porque pelo menos a gente vai chorar junto. Vamos pro parque. Aí me levou comida, cara, muito fofa. Aí eu não tava nem conseguindo raciocinar, porque quando eu choro muito, os meus olhos ficam parecendo duas bolas assim de sapo, parecendo que eu tava com um peso de 10 quilos na minha cabeça. E aí, Coitada. simplesmente. Não, foi horrível. E aí, eu simplesmente cheguei quando fui falar com a Raíssa. Aí eu comecei a chorar maravilhoso. Ela não tinha entendido a gravidade. Aí me abraçou. O que que te falou? Aí eu repeti, falou isso. Ela falou, calma aí que eu já vou. Simplesmente foi lá, foi um barraco generalizado. A mulher começou a gritar com ela, foi super estúpida. Falou que eu tinha entendido tudo errado, porque eu era turista, que eu era turista, que eu estava no país há pouco tempo e que eu não falava o idioma. E eu falei, moça. Aí ela, tipo assim, falou que eu não estava sendo honesta, que eu não falei a verdade. Aí eu falei, como assim? Aí ela falou, você falou. Aí a minha amiga perguntou, você quer US$ 100 por cada banho que a Bruna tomar aqui? Ela, não, eu não falei nada de banho. Aí depois ela falou, eu realmente falei pra não gastar a água. Eu falei, tá vendo o que você falou? Só que eu meio que em português, assim, falando em inglês. E aí teve uma hora que eu desci pra tentar defender minha amiga. Depois ela falou, sobe, Bruna, pra, tipo, não dar mais confusão. E elas lá discutindo. Simplesmente, quando a mulher chega, gente, essa história, é sério. A mulher chega e falou assim: a sua amiga não está triste porque eu falei com ela e falei pra ela ir embora. Mas aí depois ela desconversava. A sua amiga está triste porque ela é homeless. Oh, homeless? Morador de rua? Ela também. Não, não, calma. Morador de rua, não. Aí é demais, é humilhação. Não é possível que a pessoa ainda tá sendo humilhada em inglês. Eu falei, homeless é sua avó. Eu não consegui me defender disso, mas eu só fiquei assim, escorreu uma lágrima assim, eu, Robles, como assim, cara? Aí a minha amiga, que Robles? Ela tá tipo na minha casa há 3 dias, que loucura! E ela, a mulher falando assim, ela já tá morando aqui há um mês, juro, contando os 3 dias da primeira semana, mas essa vez, sei lá, não contava uma semana no total, 7 dias que eu tinha dormido lá. E aí foi uma confusão, só que não bastasse isso, simplesmente ela ligou pro Property Manager, que é tipo corretor, administrador, pra fazer uma reclamação de que tinha uma pessoa morando no porão. Aí os meus amigos entraram em contato, tentaram, tipo, reverter a situação e tudo mais, aí deu uma acalmada. Só que aí, beleza, o Property Manager só queria saber, tipo, quando eu iria embora, os meus amigos falaram, a gente ainda não tem uma data, mas, tipo assim, ela não vai ficar aqui pra sempre, mas ela é nossa convidada. Aí o Property Manager, ok, beleza. Passou isso uma semana, 2 semanas. Nesse tempo todo que eu fiquei lá, que eu acredito que tenha sido um mês e meio, não chegou a 2 meses, eu a vi 5 vezes. Então, eu encontrei ela, sei lá, pela terceira vez. Aí ela, toda vez que ela me encontrava, ela perguntava nessas, sei lá, 3 vezes a mais que eu a encontrei. E aí, já tá indo embora? Já arranjou um lugar pra você ir? E ela sempre me pegava quando eu não tava com ninguém perto, né? Quando os meus amigos não estavam em casa e tudo mais. E eu, cara, me sentia muito intimidada, né? Porque, cara, era uma intimidação horrorosa. E aí, já foi embora? Quando que você tá indo embora? Já arranjou um lugar pra você ir? Até que, tipo, teve um. Aí a minha amiga falou assim: não responde. Só que era meio que automático. Eu encontrava qualquer pessoa, eu falava hi, tipo, good morning. E aí, segunda vez, tipo, talvez quarta no total, segunda vez de novo. Aí ela, e aí, já encontrou algum lugar pra você ir? Aí eu, tipo, não. Quando foi a terceira vez, que aí, tipo, já tinha passado mais ou menos um mês e meio, eu já tinha trabalhado, eu já estava inclusive trabalhando na. Foi nesse meio tempo que eu voltei, que eu trabalhei no restaurante brasileiro e fui trabalhar na Can, né? Foi aí que eu mandei meu currículo, que eu tava sem trabalho full time. E aí ela me encontrou assim, e eu tava arrumada, tava, tipo, não tava de pijama, ela não tinha mais me visto nessa situação indo tomar banho, né, de pijama. Eu sempre tava, tipo assim,
tava sempre de roupa e tudo mais, como se eu não estivesse lá saindo e tudo mais. Teve um dia que ela me encontrou indo na lavanderia pros meus amigos, que eu ajudava nas funções de casa normal. Tava morando lá, gente. E de graça, então, tipo, a gente dividia as coisas e eu ajudava eles. E aí teve um dia que eu tava lá cheia de peso, ela me encontrou, só que meu amigo tava lá em cima. Aí ele falou: Você quer que eu fale com ela? Aí eu falei: Quero. Tipo, em outras situações eu acho que eu ia falar: Não, deixa pra lá. Mas nessa situação eu tava me sentindo muito acuada. Imagina, você tá morando num lugar, de favor, na casa dos seus amigos, você já tá vulnerável. E toda hora que chega uma pessoa, e aí, tá indo embora, ela nem me via. Tipo, não tinha barulho. Isso que eu fico mal da vida, porque parece que assim, tem sempre um espírito de porco. Se eu fosse uma pessoa, gente, eu não bebo, não fumo, não uso droga, não faço baderna, tipo assim, nada, nada. Ela nem devia saber que eu tava lá quando eu tava dentro do quarto. Só se ela me visse. E não sei por que que essa criatura implicou com isso. E aí, da última vez que aconteceu, ela me implicou, nesse dia ela implicou comigo de novo. Aí o meu amigo conversou com ela, aí ela falou que não ia mais falar comigo. Passou mais umas 2 semanas, eu não sei exatamente o tempo, ela me encontrou de novo. E aí, já arranjou um lugar pra você ir? Dessa vez eu respondi e falei assim, not yet, tipo, ainda não. Virei as costas e deixou ela falando sozinha. Aí ela, isso não é nem um pouco bom, nem um pouco bom, não gostei. Aí eu escutei ela entrando pra casa dela e fazendo ligação. Dito e feito. Isso era uma sexta-feira. Não, não, mentira. Foi um sábado de manhã. Quando foi sábado à noite, eu tinha uma festa pra ir, alguma coisa assim. Os meus amigos viram que eu tava toda feliz. Eu fui ficar com as crianças, depois tava me arrumando, me maquiando e tudo mais. E eles não falaram nada. Quando foi domingo, eles falaram: Bruno, a gente precisa falar com você. A gente, tipo, não quis falar nada ontem, porque ontem depois a gente viu que você tava animada, que você ia sair e tal. Mas ela ligou de novo pro Property Manager, falando que, tipo, a pessoa morrendo, dormindo no porão, e que não sei o que, não sei o que lá. E aí ele falou que, tipo, realmente no porão você não pode ficar, porque seria, tipo assim, um lugar insalubre. E a filha da mãe, ela é tão filha da mãe, essa mulher, isso que eu falo, tem gente ruim em todo lugar do mundo. A gente acha que às vezes é só no Brasil. Não. Ela dava como desculpa, é tão ridículo, que ela estava preocupada com a minha segurança, com a minha saúde. Porque o porão não é um lugar com muita circulação. Tinha janela, mas não é um lugar com muita circulação. Eu falei, palhaçada! Tipo, muito cara de pau, né? E aí, os meus amigos falaram: olha, tipo, óbvio que a gente não vai mandar você embora amanhã, você vai voltar com seu colchão aqui pra cima. Mas a gente vai precisar, Bruno, que você busque um lugar e tudo mais. Eu falo, sem problema, tipo. Eu já tava meio que trabalhando, então eu já tinha conseguido part-time, né? Alguma coisa, então, tipo, tinha dinheiro assim pra me mudar. Mas eu ainda não tinha conseguido nada full-time. Esse era meu desespero, porque part-time e uma coisa não fixa, sei lá, às vezes você tem dinheiro, às vezes você não tem, às vezes você não ganhou nada na semana, sei lá, ganhou US$ 50. Aí trabalhei nessa cam, trabalhei, tipo, como figurante, né? Trabalhei nesse restaurante, trabalhei fazendo algumas faxinas mesmo, cleaner. Aí eu consegui um trabalho full-time. Foi como caregiver, como cuidadora de idosos. E aconteceu de surgir uma oportunidade de eu trabalhar como au pair. Então, tipo, trabalho como caregiver e aí trabalho como au pair e aí conseguia, tipo, aí me mudei de casa por causa disso. No caso agora, tipo, eu apliquei o visto pra extensão e depois eu vou ver o que eu vou fazer. Se eu vou voltar direto pro Brasil e acredito que eu vá voltar pro Brasil ou tentar aplicar para o visto de estudante, mas ainda não tá nada certo. Mesmo porque de estudante você tem que pagar uma paulada, né? Não é Sim, só o visto, é o curso. sim, sim. E aí, tipo, entra nessa questão. E aí, eu não sei, assim, o que eu vou fazer ainda. E é isso. Aí eu fiquei trabalhando como caregiver e fiquei nesse trabalho até, tipo, vou ficar nesse trabalho, fiquei nesse trabalho até o fim do visto. Depois, só Deus sabe, né, que o Work Holiday é muito. Work Holiday não, né? Estar aqui, né, nessa condição de Work Holiday, tudo acontece muito rápido. Muita gente tem esperança, assim, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que conseguiram sponsor, mas, tipo, não é fácil, principalmente se você não tem inglês avançado. E vamos ver, né, o que acontece.